Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Como eu sempre digo, é mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal para darmos continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje iremos continuar falando um pouquinho mais sobre os recursos do Static quando usamos Java, que vai lhe auxiliar tanto na sua vida como programador, quanto para aqueles que estão aqui acompanhando a playlist para poder tirar a certificação. Então, antes de começar o vídeo, como eu sempre peço para você, se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, não esquece de indicar o canal para essa pessoa, beleza? E como eu agora também estou pedindo, não se esquece, galera, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o like. Tudo isso fortalece o trabalho e também faz com que o YouTube indique cada vez mais os vídeos para vocês, beleza? Ó, também estou trazendo isso para o início do vídeo ao invés de falar apenas lá no final. Todos os meus contatos estão aí embaixo, então qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio ou quer me detonar, manda uma mensagem diretamente para mim, beleza, pessoal? Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, beleza? Então é isso, galera. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Antes de começar a tocar no código, na aula passada eu dei uma revisada e eu percebi que algumas coisas podem ter ficado confusas em relação a como o Static se comporta quando nós trabalhamos com Java. Então eu fiz aqui um desenho ultra elaborado, tá? Já tem um pouquinho desse desenho aí lá atrás, quando a gente fala um pouquinho sobre heap, memória. Quem acompanha o canal já viu. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com esse desenho 3D ultra elaborado de como funciona um pouquinho os nossos static, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor quando eu digo que ele é como se fosse uma variável de classe e não de objeto, tá? Então imagina que isso aqui, esse cenário daqui de cima é o cenário pré-Java 8, tá? Como o Java funcionava antes. Se você vem acompanhando o canal já há muito tempo, você viu que nós já falamos um pouquinho sobre a heap, sobre a memória do Java. Se você não viu, volta lá no vídeo e acompanha, porque é interessante entender como funciona, tá, pessoal? Mas então você vê que na heap, dentro da heap, literalmente dentro da heap, né? Ou seja, a heap ela era separada em várias áreas, tá? E uma dessas áreas era a área de geração permanente. O que é essa área? Era a área onde guardava todas as coisas que não seriam, como é que eu posso dizer? Não é bem a palavra que não seriam mutáveis, porque podem ser mutáveis. Todas as coisas que precisam ser carregadas para a memória do Java e elas não iriam ficar sofrendo constantemente mudança de estado. Então, o que ia para essa área? Ia os pontos class, iam os static Java. Se eu não me engano, strings, pool de strings residiam na geração permanente. Não sei, não vou garantir para não correr o risco de falar besteira aqui, tá? Mas o fato é que essa área existia e quase nunca o garbage collector, o coletor de lixo do Java, ia lá recolher os objetos dessa área. Então, aqui nessa área, ó, sempre que você criava uma classe no seu programa, essa classe, tá? Esse ponto class, ele ficava aqui dentro da geração permanente, tá, pessoal? Sempre que você instanciava um novo objeto no seu programa Java, daquele tipo de classe, esse objeto ele vinha para cá, para dentro da heap. Então, quando o garbage collector passava, ele vinha aqui e o que ele fazia? Ele eliminava esse objeto. E aí a classe, obviamente, ela continua residindo lá na geração permanente, porque toda vez que você precisar usar novamente aquela classe e criar um objeto a partir dela, ela estava lá prontinha para ser usada. Então, qual que é aí para você entender o que eu falei na última aula? E o static, pessoal? O static é simples. Se você criar uma variável static number, ela vai residir aqui dentro, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z, mudar para preto. Ela residia dentro da área de geração permanente. Se a variável não é static, ela está dentro do ponto class. Se ela está dentro do ponto class,
percebam uma coisa que vai acontecer, pessoal. Se ela é static, ela está aqui dentro, tá? Static number. Se o number não é static, ele ia estar aqui dentro da classe. Deixa eu descer um pouquinho. E aí, o que isso implica? Implica que toda vez que você dá um new, ou seja, toda vez que você cria um objeto daquela classe, você trazia esse number para cá, para dentro. Então, quando você setava esse number com 5, beleza, aqui ele era 5. Aí você criava um novo objeto. Aí você setava o number com 8. Aqui ele era 8. Se você criasse um terceiro objeto e você setasse o number com outro valor, ele assumia esse novo valor. Ele estando como static, o que acontece? Se ele for static, ó, lembra, você não traz esse number para cá para dentro, tá certo? Pessoal, desculpa o barulho do cachorro, tá? Não tá tendo como controlar, mas infelizmente é isso aí. Ó, você tira o number, e não é meu cachorro, tá? Só para ficar claro. E aí ele é static. Então, quando você setava um valor no seu number, por exemplo, quando você vinha aqui e setava ele igual a 5, o number tinha o valor 5 para todos os 3 objetos. Se você chamasse esse number de dentro de qualquer objeto e setasse para ele o valor 8, o que acontecia era isso aqui. O number começava a tinha o valor 8 e esse valor 8 era refletido para todos os objetos daquela classe. Então, essa é a diferença. E por quê? O que é esse aqui embaixo, Adriano? Esse aqui embaixo é o cenário pós Java 8, tá? O Java 8, ele matou, tá? Ele matou isso aqui, ó. Não existe mais essa área no Java 8, tá? A área de geração permanente, ela não existe mais e agora tem uma área exclusiva que é a área de metadados, que ela fica exclusivamente na memória da sua máquina, ou seja, ela é separada do heap do Java. Então, é estruturalmente diferente, tem alguns ganhos de performance durante a execução da aplicação, mas isso aí, detalhes sobre por que isso foi alterado e como isso funciona, é exatamente igual. Mas, fundamentalmente, esse cenário aqui, ele é exatamente igual. Só que ao invés do class ficar no permidin, agora ele fica dentro do metadados. Então, os statics continuam se comportando igual. Sempre que você muda um elemento static, você muda o comportamento de todos os objetos. Você muda o valor desse static para todos os objetos. Beleza, pessoal? Então, agora sim vamos mexer no nosso código e a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a importação estática e sobre blocos estáticos, tá? Ambos são extremamente interessantes, apesar de que eu recomendo, tá, que você não use, né? Mas talvez tenha algum cenário que você precise, então é importante ficar sabendo. E principalmente para quem vai fazer a prova, muito provavelmente vai cair na prova pelo menos uma ou duas questões de importação estática e blocos estáticos, tá? Como é que funciona? Você lembra que lá atrás nós estudamos sobre os blocos de inicialização, que eram blocos que eram executados após a inicialização da sua aplicação? Eram esses caras aqui, ó. Eles não são métodos, eles ficam totalmente soltos, tá? E eu vou colocar aqui. Eu vou só colocar ele aqui para você lembrar como ele funciona, tá? Bloco de inicialização, tá? Ó, existe um outro cara que ele é também um bloco de inicialização, só que ele tem uma pequena diferença. Ele é um bloco estático, tá certo? Percebam, estruturalmente ele é exatamente igual ao bloco de cima, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui bloco estático. Tá? Ele é fundamentalmente igual ao bloco de cima, só que ele leva a palavra static. E isso altera um pouquinho o comportamento
da nossa classe, tá? Você vai já entender o que altera, pessoal. Ó, vou chamar o método main e vou simplesmente colocar aqui a chamada do método main, tá? Ó, quando a gente executar agora a nossa classe, presta atenção no resultado que vai nos mostrar, tá? Ó, bloco estático e método main. O que acontece? E o bloco de inicialização, Adriano? Por que não executou? Lembra, pessoal? Nós estamos falando, bloco de inicialização, ele é executado quando nós estamos falando de objetos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, sout, construtor, vou executar, percebam que não vai mudar ainda o comportamento da nossa classe, tá? Ó, bloco estático, método main. Só que quando a gente cria um objeto, ó, quando a gente cria um objeto do nosso tipo, nós estamos criando um objeto que está indo residir lá na heap, lá na memória do Java. Quando a gente faz isso, percebam, é aí que o bloco de inicialização ele entra em ação, ó. Tá? Então, ele sempre executa antes do construtor. Aí, olha que legal, pessoal. Não tem a ver com a posição. Mas o estático, ele é a primeira coisa que executa, inclusive antes da execução do método main. Ou seja, lembrem-se, o nosso main ele é a entrada do nosso programa. Então, quando eu executei essa classe, antes dele sequer executar a primeira linha de código do que ele acredita ser o principal, o centro da classe, que é o método main, ele já executou o bloco estático, tá, pessoal? Aí, olha só, eu criei uma variável estática chamada variável, tá, aqui em cima. E vejam só, coloquei nela aqui o valor 1. Aí, aqui no meu construtor, olha só, a minha variável vai receber o valor 2. Tá? Aí eu vou colocar aqui, obviamente, para a gente ver a variável, tá? Aqui no nosso bloco de inicialização, a variável vai receber o valor 3. E aqui no nosso bloco estático, a variável vai receber o valor 4. Opa, aqui estático, variável. Ô, caramba, não tem acento, né, pessoal? Senão não funciona. Tá? E por último, no nosso método main, a variável vai receber o valor 5. E no método main, a gente também vai colocar aqui do lado a nossa variável. Tá? Percebam agora o comportamento, tá? Vai só mostrar aqui para nós o que está acontecendo. Tá? Ou seja, primeiro executa o bloco estático. Tá? Depois executa o bloco de inicialização. Por quê? Porque nós criamos o objeto aqui. Então, antes de executar o código do construtor, o Java executa o bloco de inicialização. Depois ele executa o construtor. E por último, ele executa o método main. Aí, olha que legal, pessoal. Eu vou tirar daqui o static. Quando eu tirei daqui o static, olha o que aconteceu. Variável, ela deixa de ser possível de usar no nosso bloco estático e no nosso bloco main. Por quê, pessoal? Lembrem, vamos lá para o nosso desenho super apurado. Se a variável deixou de ser estática, cada objeto vai ter uma versão da variável. E aí, quando chegar aqui no nosso bloco estático, que é a primeira coisa que é executada antes de sequer executar o construtor do objeto, qual o valor que ele usaria aqui? Que variável, de que objeto seria alterado aqui nessa linha? Então, é impossível que membros static trabalhem com membros que também não sejam static, tá? É impossível. Então, para você trabalhar dentro de um bloco estático, dentro de um método estático, as suas variáveis
os seus atributos, desculpa, eles obrigatoriamente também têm que ser static, tá? E aí entra até naquele conflito. Se ele é static, ele continua sendo um atributo, tá? Mas isso é uma discussão para outra aula, beleza, pessoal? Então, ó, agora quando a gente coloca static, eu estou dizendo o seguinte: o meu bloco static e meu método main, ele sabe exatamente com que variável que eles têm que trabalhar. Voltando para o nosso desenho, é essa aqui que existe unicamente aqui. E aí ele consegue trabalhar com esse valor, beleza? Então é disso que se trata a inicialização estática, tá? Temos um bloco aqui para você poder inicializar os seus static, tá? Outro tópico da aula de hoje. Qualquer dúvida, não esquece, galera, comenta aí ou me manda dúvida, na medida do possível eu respondo todo mundo, beleza? Outro tema da nossa aula de hoje tem a ver com a importação estática. Olha só, digamos que eu vou criar aqui nos meus operadores, deixa eu ver, não, vou criar aqui nos meus métodos, vou criar uma classe que eu vou chamar de static class, tá? Só que ela não vai ser uma classe estática. Que ela vai ser assim, ó, ela vai ter o public static void meu método. Aí ela vai ter o meu método 2. E ela vai ter o meu método 3, tá? São métodos que você vai escrever numa determinada classe e você vai fazer com que eles sejam úteis de alguma forma para o seu programa. Aqui no nosso programa hoje, digamos que eu queira usar aqueles métodos lá. Como é que a gente faria hoje? Né? A gente viria bem aqui, ó, e daria um import, onde? Em app.métodos. E qual é a classe que a gente quer, pessoal? A static class. Tá? Então, ó, tá aqui a static class. Aí a gente poderia vir aqui, lembrem, como os métodos são estáticos e eles não fazem parte de objetos, nós não precisamos criar objetos para ele. Então, tudo que a gente faria era vir aqui em static class ponto meu método, tá? Beleza, usei aqui o meu método, estou trabalhando com o meu método. Depois de um tempo, um colega de profissão chegou e viu deixa eu ver, static class. Beleza, static class tem aqui o meu método, só que digamos que o meu método vá até a versão, sei lá, seria uma classe ruim, mas digamos que tem até a versão 99. Então tem 99 métodos e eu importei aqui essa classe, sendo que eu só preciso usar uma única versão do meu método. Foi aí que o Java, alguém teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: agora eu posso vir bem aqui, depois do meu import, escrever static, e aí eu posso dar um ponto e importar apenas o método que eu vou usar. E ao invés de chamar ele aqui, eu posso chamar ele assim. Então é uma forma, ó, percebam, aqui no meu static class, o meu método ele é um static, tá? Então quando eu chamo aqui na inicialização, basta que eu chame o meu método. Se ele estiver importado aqui em cima de forma estática, então o Java permite que eu use e que eu tenha feito a importação, ao invés da classe completa, apenas o meu método. Tá, pessoal? Se você estiver trabalhando num ambiente crítico que precise de ajuste ultra fino de performance, talvez, olha só, eu não estou dizendo que vai, eu estou dizendo talvez faça algum sentido e talvez você tenha algum ganho real usando esse formato, tá? As pessoas gostam muito de usar porque algumas pessoas acreditam que o código fica mais legível, né? O método fica mais limpinho, você não precisa colocar o nome da classe. Eu, pessoalmente, prefiro com o nome da classe aqui na frente, chamando o método, porque para mim eu não preciso subir para saber da onde está vindo esse método.
basta eu olhar para o nome da classe que está antes do ponto e eu sei exatamente qual que é a origem dele. Então, para mim, tem parte de um princípio que eu acredito, tá, pessoal? Não é verdade absoluta, é uma opinião pessoal, é a forma com que eu gosto de ler código. Eu acredito que nem sempre menos código significa um código melhor. Às vezes, você ter mais código simboliza sim que você está deixando o seu código mais claro. Obviamente, tendo todo o cuidado para que esse mais código não polua completamente o seu código. 20 minutos de vídeo, pessoal, olha, consegui colocar os dois tópicos aqui, pensei que ia demorar um pouquinho mais, mas deu para explicar. Não esqueçam, tá? Olhem com atenção aqui para esse desenho mega elaborado, para vocês entenderem, reflitam sobre como o static se comporta aqui e qualquer dúvida, pessoal, não deixem de perguntar. É importantíssimo vocês perguntarem, beleza? Como eu sempre peço para vocês, baixem o código, meu GitHub vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse código vai estar lá para você poder baixar, fazer seus próprios testes. Se não quer mexer no meu código, não quer ver o que eu estou vendo, faz o seu próprio código, crie sua própria classe, crie seus próprios statics, tente quebrar, tente importar estaticamente, tente importar estaticamente, está no mesmo pacote, em pacote diferente, sendo privado. Façam os testes de vocês, porque é assim, só assim, vocês vão realmente fixar o conteúdo que está sendo apresentado, pessoal. O vídeo ele não vai fixar esse conteúdo na sua cabeça. Você pegar o código, fazer o seu próprio código, programar o seu próprio código, isso sim vai fixar o conteúdo na sua cabeça, beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui, tá? Pedindo novamente, se conhece alguém interessado em aprender a programar, não esquece de indicar o canal para essa pessoa ou tirar a certificação Java também, tá? Se inscreve, clica no sininho, deixa o like, tudo isso é importante, fortalece o nosso trabalho, beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui, um super beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima, galera!